Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Paulo. Sou aluno da disciplina Sistema de Recomendação do ICMC USP São Carlos. Esse é um trabalho proposto pelo professor Marcelo Manzato, de Sistema de Recomendação. Basicamente, o que eu vou mostrar aqui é um projeto que eu fiz, que é um robô, um bot, que vai fazer a comunicação do meu sistema com o Slack. Para quem não conhece, o Slack é uma plataforma de comunicação para negócios, né, onde as empresas podem fazer assinatura do Slack, as pessoas podem criar canais, podem criar o que eles chamam de workspace, né? O workspace é um nível acima dos canais, então um workspace pode ter vários canais, os canais podem conter vários contatos, né? A proposta do trabalho é baseada numa necessidade real que a gente tem na minha empresa, em termos de não duplicidade e de facilidade de comunicação de informações que já estão presentes naquele histórico, né? Então, por exemplo, você tem um canal de suporte, muito provavelmente as pessoas vão fazer as mesmas perguntas que já foram respondidas naquele próprio canal, né? Então, como é que você aponta para uma resposta que já foi feita previamente naquele canal, né? Como é que você pode, ao invés de perguntar novamente uma coisa que já foi respondida várias vezes, você simplesmente deveria poder achar um item que seja relevante para você, que já responda a sua pergunta, né? Ao invés de gerar mais discussões desnecessárias dentro daquele próprio canal e também perdendo mais tempo dos analistas de responder uma resposta que já foi respondida antes. Então esse que é o propósito desse robô. Então aqui, só para mostrar os componentes desse trabalho, aqui a gente tem um diagrama de arquitetura bem simples. Então o usuário, né, o usuário do Slack, que é a plataforma de comunicação, ele vai mencionar o robô, isso que eles chamam lá na integração com o Slack, né, fazer uma menção àquele robô, e aí aquele robô vai enviar então para dentro dos componentes do bot que eu criei, né? Então esse componente tem um proxy que está rodando no Node-RED, né? Esse proxy é necessário porque a plataforma do Slack, as APIs, elas têm que responder num tempo de no máximo 3 segundos. Então eu respondo com o proxy do Slack em 3 segundos e aí eu envio para um processamento assíncrono, né? Então aí eu faço mais uma comunicação com um outro servidor web que é o Python Flask, né? Para quem não conhece o Flask, ele é um servidor web para Python. E aí esse Python Flask ele faz o processamento daquele item, né? Então basicamente é o seguinte: eu quero mandar uma mensagem, eu quero perguntar alguma coisa no canal do Slack. E aí o que vai acontecer? Ao invés de eu perguntar essa coisa, eu peço para o meu bot o seguinte, ó, essa pergunta aqui já tem alguma resposta? Né? Então ele vai procurar o item que é mais similar dentro daquele canal e vai trazer para mim. E se por acaso eu achar que aquele item ali já resolve o meu problema, eu não preciso nem mais de postar aquela mensagem no canal, né? Então vamos lá, vamos fazer uma simulação primeiro, que aí vendo direto o funcionamento é mais simples. Então eu estou aqui com esse canal do Slack que eu criei exatamente para esse propósito desse projeto. E também utilizei duas contas, né? Uma conta profissional e uma conta pessoal. Então, só para demonstrar uma comunicação aqui que seria uma comunicação bem similar ao que temos hoje em dia dentro do Slack, né? Esse aqui é um dataset público, né? Então eu postei hora com uma conta, hora com a outra, só para simular aqui um ambiente de comunicação mais realista, né? Então, por exemplo, eu quero saber, por exemplo, esse aqui é um dataset de viagens. Eu quero saber alguma coisa sobre voos de, sei lá, Mumbai para Bruxelas, sei lá. Vamos ver. Então, o que eu faço aqui? Eu faço um rec system. O ato de usar o arroba e o nome de um usuário significa que eu estou mencionando aquele usuário naquela pergunta, né? Então, eu quero saber uma coisa similar ao voo de Mumbai para Bruxelas. Pode ser que alguém já tenha perguntado por que está atrasado ou por que está cara a passagem, uma coisa assim. Eu quero simplesmente fazer uma pergunta e aí ele já me responde dizendo o seguinte: olá, já estou buscando uma mensagem para você. Isso já faz parte do meu motorzinho lá do robô.
Então ele dá essa mensagem inicial para você já ter um entendimento que o processamento já está sendo feito assincronamente. Né? Então aqui ele já respondeu. Então o item mais similar que eu encontrei, praticamente, que o robô encontrou, foi esse. Você pode olhar a mensagem direto aqui para ver se condiz com o que você quer, ou também você pode visualizar a mensagem e te leva direto para a mensagem que você quer. Né? Então esse é o processamento básico. Né? Então isso é o funcionamento básico do robô e o propósito que ele atende aqui. Né? Vamos ver algumas outras alternativas que poderiam ser colocadas aqui. Por exemplo, a similaridade entre os itens ele está sendo feita por termos. Né? Então a gente usa um modelo vetorial. E essa similaridade também ela pode ter um complemento heurístico. Né? Então, por exemplo, no Slack a gente tem também mais reações. Então, por exemplo, você pode colocar uns emojis, like, um coração. Então você pode combinar também não só esse modelo de ponderação, esse modelo vetorial, e também você pode também fazer esse modelo combinar com a heurística de recomendação baseado em reações. Você também a gente pode melhorar esse modelo um pouco também, colocando também uma heurística baseada em usuários. Então, por exemplo, as mensagens de certo grupo de usuários têm mais relevância. Então, a gente pode colocar isso também no modelo. Né? Então, para esse protótipo, só para entendimento, se eu voltar aqui no diagrama, ele novamente agora fica mais fácil de entender. Então, assim que eu digito uma mensagem e menciono o meu usuário robô, o Slack vai retornar uma mensagem para minha API, que está rodando dentro do back-end, né? A gente está usando aqui, que eu estou usando a IBM Cloud, mas podia ser qualquer um. Uso a IBM Cloud pela facilidade que eu tenho aqui para criar aplicações e algumas aplicações eu já tinha disponível. Então, por exemplo, a aplicação do Node-RED, essa aplicação, né? Então aqui ele fica escutando os eventos e manda de volta para o servidor do Python com o Flask. Né? Então o que eu vou fazer agora? Para exemplificar melhor, deixar mais claro, vou fazer a mesma coisa que foi feito no servidor, eu vou fazer localmente para mostrar os logs da aplicação. Então, deixa eu voltar aqui. Para fazer isso, eu não tenho mais a comunicação com o Slack. Né? Porque o Slack ele só conhece o servidor que eu tenho disponibilizado na internet. Né? Então, ele precisa do domínio, da minha URL, da minha API. Então, para fazer isso, eu vou precisar de apagar a mensagem que eu criei anteriormente. Isso aqui é só para propósito de demonstração, tá? De debug, porque isso aqui na implementação real não precisa ser feito isso aqui. Então, eu vou simular que eu estou fazendo uma pesquisa para essa última mensagem aqui, localmente. Então, a mesma coisa que eu tenho lá no servidor, eu tenho aqui também local, o mesmo projeto, né? Só que o que acontece? Aqui nesse local, eu vou chamar ele direto pelo Postman. Então eu não preciso passar mais pelo Node-RED, né? Então quando eu faço uma chamada, ele já reconheceu também. Ele vai continuar conseguindo postar, mas ele não vai receber de volta, né? Então a simulação que eu estou fazendo de volta é só simplesmente pegando direto essa mensagem aqui. E ele também informou a mesma mensagem. Então se a gente ver aqui no processo de debug, você vai perceber que a primeira coisa que ele faz é pegar o número de mensagens total do canal. Né? Então, quantas mensagens tem naquele canal? Exatamente 30 mensagens nesse caso. Né? Então, o que ele faz depois disso? Aplica o modelo vetorial. Então, ele divide por uma matriz itens por termos. Né? Eu também estou aplicando aqui stop words e outras técnicas. Mesmo assim, ainda passou algumas coisas que a gente pode também desconsiderar. Por exemplo, esses termos aqui talvez não sejam tão relevantes para a gente. Mas vocês podem ver que existem outros termos que aparecem, não lista todos, tá? Porque são 340 termos que a gente tem nesse canal. E depois disso, o que eu estou fazendo aqui é pegar a distância do cosseno entre todos os itens. Então, no final eu vou ter o quê?
uma distância de cosseno é 30 por 30, né? Uma matriz 30 por 30, de item por item. E quanto maior a distância, menos relevante é o item para mim, né? Então, os itens que têm distância 1, provavelmente eles não têm nenhuma similaridade. E aí, ao final desse processamento que eu faço aqui, ordenar esses itens mais similares, e sempre ele vai pegar o primeiro item, né? Que é ele mesmo, então ele sempre vai ter maior similaridade. Mas para não mostrar sempre o mesmo item para o usuário, eu sempre pego o segundo item mais similar, né? Então sempre o segundo item mais similar vai ser o item mais similar, sem contar o próprio item, né? Então depois disso eu simplesmente vou nas APIs do Slack, pego a URL daquele item original, né? Então por isso que a gente vê aqui dentro do Slack, em forma de URL, né? Então com essa URL aqui eu consigo fazer com que o Slack me direcione para o item que ele acha que foi o mais similar. Então basicamente é isso. Essa foi a proposta de achar uma implementação válida para as técnicas que a gente aprendeu durante o semestre aí na disciplina. Claro que dá para ter melhoramentos aqui no que eu coloquei originalmente, mas o interessante é que, como a arquitetura já está pronta, o protótipo ele já funciona bem, então agora é só as próximas etapas seriam só incrementar na parte do módulo de sistema de recomendação, né, com quem a gente já fez, e fazer experimentos, né, e utilizar mais inputs, talvez, para fazer um melhor ranqueamento aqui das mensagens. Mas é isso. Muito obrigado aí por ter assistido. Qualquer coisa, só me contactar por e-mail aí ou colocar nos comentários aí. Muito obrigado.